Olá, meus amigos. Andando aqui pelo YouTube, eu vi um canal de um jovem. Ele faz muito sucesso porque ele colocou lá no canal dele assim, sem medo de estudar a Bíblia. Mas você não se engane não, porque ele não quer estudar a Bíblia, pelo contrário, ele fica procurando distorcer erros que ele não consegue entender. Então ele começa aí, tem uma multidão de gente, uma multidão de acesso. E como as pessoas têm preguiça de examinar, de ler, e as pessoas naturalmente já nascem rebelde contra Deus, eles apoiam esse jovem. E esse jovem, ele vive pegando passagens bíblicas, né, e distorcendo. E eu fiz esse vídeo aqui porque eu assisti um vídeo dele, ele falando que na Bíblia tem zumbis. Ora, ouvinte, você sabe o que é zumbi, né? Mortos-vivos. E aí ele pega o texto lá da palavra e fala, e todo mundo apoia. Todo mundo acredita. Ele usa de sofisma. Nas passagens que Lázaro ressuscitou, que Jesus ressuscitou Lázaro, fala lá de Apocalipse, que os mortos vão ressuscitar. E aí ele afirma, ele faz uma afirmação dizendo que na Bíblia tem zumbis. Mas é uma grande mentira, ouvinte. É uma mentira deslavada. Por falta de conhecimento dele. Porque ele usa os meios naturais, como eu já fiz um vídeo. As escrituras não é para ser compreendida por meios naturais, mas sim espiritual. Então, voltando lá ao assunto que ele estava falando sobre zumbis. O que é zumbi? Zumbis são mortos-vivos. São aquelas carcaças, aqueles cadáveres. A gente vê em filme de terror. Mas a palavra de Deus diz que os mortos vão ressuscitar. O que é ressuscitar? Vai ter vida novamente. Ora, se vai ter vida novamente, como é que pode ser zumbi? E outra coisa, zumbi não ressuscita. Ora, você está vendo como é perigoso, como ele usa a palavra, ele troca a palavra de sofisma, dizendo que na Bíblia tem zumbis. Mas isso aí, Jesus teve problema lá com os fariseus naquela época. Os fariseus fizeram um questionamento para Jesus sobre a ressurreição. Um probleminha que ia ter lá sobre uma mulher que ficou viúva, casou de novo com o irmão, depois casou. Aí Jesus, os fariseus querendo pegar Jesus, perguntou para ele de quem ela seria esposa. E aí, a mesma resposta que Jesus deu lá para os fariseus naquela época, ele dá hoje através da palavra para esse jovem que tem um monte de seguidores na internet e apoia e aplaude, porque o ser humano, ele apoia qualquer um que vai contra Deus, ele quer fazer líder aquela pessoa. E esse jovem, ele ataca as escrituras, né? Ele zomba, ele dá risada, ele caçoa. Aí a mesma resposta que Jesus deu há mais de 2000 anos, hoje ele dá para esse jovem através da palavra. E diz assim: você está falando isso porque você não conhece o poder de Deus. Essa é a verdade. Você não conhece o poder de Deus. E outra coisa eu digo para esse jovem que está fazendo os vídeos, ele tem que dar graças a Deus de existir um Deus, de existir a Bíblia, porque senão ele não teria sucesso nenhum. Porque os vídeos dele é tudo na Bíblia. Tudo falando da Bíblia. Ora, ele se diz que não acredita que existe Deus, isso e aquilo, né? E ele lança muitas dúvidas. Ele é um jovem inteligente, ele usa a sabedoria humana, né? Porque com a sabedoria humana ninguém vai conseguir explicar as escrituras. Essa é a verdade. Então, quando ele diz que na Bíblia tem zumbi, é uma grande mentira. A Bíblia fala de ressurreição. A palavra de Deus fala que o próprio Jesus Cristo, ele é a vida. Ele vai dar vida para aquelas pessoas. E aí, outro texto fala que as pessoas vão ter corpos. Nós não sabemos qual tipo de corpo vai ser, mas que cada um vai ter vida, vai ressuscitar. Inclusive esse jovem, se ele morrer, se Cristo não voltar antes, ele morrer, ele vai ressuscitar também. E tudo isso que ele andou pregando, andou falando, andou mentindo, ele vai ver com ele mesmo, que ele vai ter vida, ele não vai ser um zumbi. Ele vai ser ele mesmo. Então eu espero que quando você assistir esses vídeos,
Você tome muito cuidado, porque esses homens, eles, por ignorância, usados pelo mundo espiritual, porque é uma guerra, e os dois mundos espiritual usam pessoas. O mundo espiritual, o reino de Deus usa pessoas para pregar o evangelho, para falar das escrituras. O mundo espiritual das trevas usa homens como ele, jovens como ele, usa muitas pessoas também para... É uma guerra, um querendo convencer o outro. Mas no mundo espiritual de Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós só pregamos e mostramos a verdade. Agora, se você quer acreditar num jovem mesmo, que acha, que entende tudo de Bíblia, que ninguém consegue entender tudo, Deus vai mostrando aos poucos. Como eu já disse, isso aqui é um livro espiritual, e pessoas, para entender ele, tem que ser espiritual. Se você não for espiritual, você vai falar grandes besteiras, blasfêmias, como esse jovem está falando. Eu não estou falando com raiva dele, nós não devemos ter raiva de forma alguma, devemos só advertir. Ele está causando um mal para ele mesmo, um dia ele vai saber disso. Mas você hoje está sendo advertido através desse vídeo, para que você não caia no mesmo erro que muitas pessoas caem lá apoiando esse jovem. Falando das contradições. A Bíblia não tem contradição nenhuma. Você tem que ser espiritual. Eu fiz um vídeo sobre inteligência espiritual. Assista os meus vídeos no meu canal que você vai aprender muito. Você está sendo advertido. Se você quiser seguir, você segue. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Então, quando ele fazer um vídeo da palavra, nós também vamos fazer outro contra-atacando, desmentindo o que ele está falando. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado você a não correr logo de cara atrás das pessoas. Você tem que ir para a verdade, tem que pesquisar. Já pensou se esse jovem tiver certo? Um jovenzinho levar meio mundo para o inferno, porque você acreditou nele? Você já pensou nisso? Você acreditar nele, você vai ter grande prejuízo. Mas se você acreditar em mim, você não vai ter prejuízo nenhum. Se não existir um inferno, você também não vai ter prejuízo. Mas se existir um inferno, se você acreditar em mim, você vai ser livre do inferno. Está entendendo? A minha diferença dele? A dele, se você acreditar nele, você está correndo um grande risco. Se você acreditar em mim, você não está correndo risco nenhum. Vamos supor que eu falo seja tudo, não seja verdade. Eu estou enganado. Você perdeu alguma coisa? Não. Mas se eu tiver certo e você acreditou em mim, você só tem a ganhar. Enquanto que com ele você não ganha nada. Você só tem a perder, pode ter certeza disso. Espero que você seja uma pessoa inteligente. Pense nisso.